sentar-se em nome do Senhor Jesus. Que possamos estar alegres por aprender isso. Que dar para o Senhor não é peso, mas sim privilégio. Amém? Amém. Amém, meus queridos? Amém. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Nós vamos ler dois textos. Capítulo 7, versículo 9. E depois 2 Timóteo, capítulo 2, de 11 a 13. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saiba, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é, diga é, o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Agora 2 Timóteo, Novo Testamento. Capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Feche seus olhos por um momento. Pai, eu quero te agradecer por este momento, por esta oportunidade. Teu Espírito possa nos dar graça nesse momento. Possamos ter liberdade para poder bendizer ao Senhor neste lugar, enquanto a tua palavra nos é ministrada. Pedimos que teu Espírito tenha total liberdade de tratar conosco neste lugar, enquanto o Senhor fala conosco. Que as nossas vidas se apresentem a Ti como terra fértil, para receber a Tua semente. Esta que tem o poder de suprir o nosso espírito, de acalentar a nossa alma. Permita que enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, Senhor, estenda as Tuas mãos com sinais de prodígio neste lugar, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E não permita que prevaleça neste lugar nada humano, porque nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu querido? Amém. Eu quero que você, por favor, desligue o seu celular, ou coloque ele no vibracal, por favor, e não encoste a cabeça da pessoa que está do seu lado agora. Amém? Amém. Você pode dizer amém por isso? Amém. Falamos a respeito da fidelidade de Deus na semana passada, falando um pouquinho do caráter de Deus e como Ele é fiel. E hoje eu quero falar um pouquinho do contraponto dessa relação que somos nós. Quem é Deus fiel? Nós vimos semana passada. O desafio hoje é nós, eu e você, somos fiéis. Das amizades ao casamento, das relações de trabalho, as relações de negócio, de partidos políticos, as instituições religiosas, de todos os vínculos pessoais mantidos pelos seres humanos, a fidelidade, ela é esperada por todos. Isso é como se fosse um contrato autenticado. Nós queremos isso das pessoas. Mas se tratando de homens, onde há fidelidade, possivelmente haverá também esta quebra de fidelidade, chamada por muitos como traição, vista por todos como abominável, inaceitável, desaprovável nos relacionamentos. Sendo pessoas ou instituições, elas reconhecem que ser fiel é melhor do que ser infiel. Pessoas ou instituições sempre vão optar pela fidelidade. Cristãos ou não, qualquer um sabe que infidelidade sempre traz prejuízos. No começo do século XXI, essa concepção ela vem mudando e tem havido uma tentativa de mudar essa maneira de pensar a sociedade. Mesmo que a
as provas estejam ali. É impressionante como a reprovação social não é mais unânime hoje. Hoje existe uma extensa aceitação na direção das infidelidades. Empresas estão tendo que criar programas de fidelidade para os seus consumidores, porque tem sido uma batalha. Qualquer mínimo significativo para os consumidores, para que eles continuem fiéis a determinada marca. No âmbito político, formulam-se leis no sentido de políticos não mudarem de legenda, de partido, porque os interesses estão acima da fidelidade. Os relacionamentos matrimoniais, por exemplo, tornou-se comum um dos cônjuges experimentar um relacionamento extraconjugal. O que era antigamente espantoso nessa área, hoje é chamado de tolo aquele que ainda não experimentou alguma relação extraconjugal. A cultura, de alguma forma, tem ajudado nisso. Teatro, novelas, filmes, músicas, toda forma de arte, na sua maioria, parece estar colaborando com esse tipo de pensamento, que é a banalização da fidelidade. Seja nas relações de amizade, seja nas relações amorosas, seja nas relações conjugais, seja nas relações de trabalho, seja nas relações paternas. A infidelidade não é mais tratada com espanto, ela não é mais levada a sério. Aliás, hoje infidelidade é tratada até como parte da cultura. E eu penso que infidelidade, ou viver como infiel, não deixa de ser um indicador do nosso individualismo que contaminou essa sociedade. Deixar de ser fiel a um compromisso ou a determinada pessoa para viver os seus próprios sentimentos, as suas próprias vontades com uma outra. Isso é um sintoma de um egoísmo que tem atropelado os compromissos entre famílias, entre amigos, entre corporações. Ou seja, fidelidade é algo antiquado hoje. Vamos falar um pouquinho da nossa fidelidade com Deus. Semana passada, como aqui disse, eu falei que Deus tem o seu caráter da fidelidade. Ele é fiel. Aquilo que Deus se propôs a fazer, Ele faz. Porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Deus se propôs alguma coisa para conosco, Ele vai fazer. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não há a menor possibilidade de Ele falhar, não há a menor possibilidade de Ele mentir, não há a menor possibilidade de Ele voltar atrás naquilo que Ele prometeu. Amém? Até aqui? Amém. A pergunta é: e quanto a nós, para com Deus? Qual tem sido o nosso nível de fidelidade para com Deus? Outra pergunta interessante, talvez: seria o caso de Deus levar a nossa fidelidade em conta? Como você leu comigo aqui em Deuteronômio, no versículo 13, do capítulo 2 de Timóteo que lemos, Deus está falando que Ele é, diga novamente, é fiel. Isso significa, quando eu falo assim, alguém eu estou falando da essência dele, estou falando do ser dele. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus é fiel, a Bíblia está dizendo que Deus tem na sua essência, nesse caso, fidelidade. Ele é fiel. E é óbvio, se Deus é fiel, tem o seu caráter da fidelidade, é assim que Deus deseja que sejamos. Se nos consideramos cristãos, precisamos rever esse princípio em nossa vida. Paulo, autor desta carta para Timóteo, ele faz uma comparação. E aqui, quando você lê, eu quero ler novamente para que você se dê conta do que estou falando. Essa palavra é digna de confiança. 2 Timóteo capítulo 11. Capítulo 11 não. Capítulo 2, a partir do versículo 11.
Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Vou repetir essa. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Para muitos, esse versículo me soa como se a fidelidade de Deus cobrisse a minha infidelidade. É como se as pessoas pensassem assim, pelo menos é a maneira como agem: Deus não vai se importar se eu falhar na minha fidelidade com Ele. E dá essa impressão que a gente não precisa se esforçar na nossa fidelidade com Ele. Mas eu quero dizer para você que não é isso. A pergunta aqui é: Deus é fiel, amém, querido? Amém. E você? Continua sendo fiel? Porque se você é infiel, isso deve no mínimo gerar constrangimento para você. Como seguidor, eu e você temos o dever moral e espiritual de ser fiel semelhante a Deus. Portanto, não existe a possibilidade de lidarmos com a fidelidade de maneira conveniente. Não se pode viver fiel e infiel porque quer, quando quer e do jeito que quer. Porque isso é brincar com a graça de Deus. Aliás, muita gente se acostumando com essa ideia. Amém até aqui? Sermos fiéis a Ele. Como eu disse, a fidelidade precisa ser algo de nossa essência, do nosso caráter. O escritor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: escute, se somos sempre infiéis, Ele permanece fiel. É impressionante como a Bíblia, ela preza, escute, olhe para mim, por favor, a necessidade de sermos. Ser. Amém daqui? Ela não diz se estamos infiéis ou se estamos fiéis. Porque estar, querido, é estado de espírito, né? Estado de espírito. A fidelidade das pessoas nos dias de hoje, ela está muito ligada a essa questão do seu estado de espírito. Por que é estado de espírito? É o momento, né? Estado de espírito é como eu acordo naquele dia. Com que tipo de sentimento, com que tipo de emoção, com que tipo de desejo. Pessoas têm tratado a fidelidade como algo sentimental ou emocional, quando na verdade ela precisa fazer parte da essência. É impressionante hoje como as pessoas deitam fiéis e levantam infiéis. As pessoas deitam comprometidas e levantam desejosas de separar. Não quero mais você, chega. Acordei hoje entendendo que não quero mais você, acabou. Por que sempre? Porque acordam com determinados desejos, decidem pela infidelidade. Escute, meu amado, não é assim com os filhos de Deus. Você está aqui? Fidelidade precisa ser algo do nosso caráter, é a essência. Por isso que fidelidade precisa ser algo visto com calma, com cuidado, com atenção, com prioridade. Precisa ser tratado por nós. Nós não podemos continuar em um estado de fidelidade, porque se eu continuar andando em um estado de fidelidade, é uma questão de tempo para eu cair. É uma questão de tempo para eu ser exposto. É uma questão de tempo para eu falhar e isso vir à tona. Portanto, a minha palavra de estímulo a você é: todos nós precisamos de coragem, precisamos de forças de Deus para enfrentar em nós mesmos esses níveis de infidelidade que muitas vezes nos alcançam.
Amém? Amém. Amém? Amém. Revendo alguns pontos da fidelidade, eu falei aqui na semana passada, fidelidade no português, qualidade de quem é fiel, lealdade. Fidelidade no hebraico é amém, verdadeiramente, de fato. Fidelidade no grego é pistos, confiável, crente, fiel. Basicamente, eu resumi da seguinte forma: o que é a fidelidade? É a firmeza de alguém a outra pessoa ou a outra causa. Falávamos de Deus, vamos trazer isso para nós. Pela firmeza de alguém a outra pessoa ou causa. Qual tem sido o seu nível de comprometimento com o reino de Deus ou pela causa do Evangelho? Qual tem sido o seu nível de desprendimento por alguma vida, por exemplo? Qual tem sido o seu nível de envolvimento por algo importante no reino? E fidelidade diz respeito à firmeza a uma causa. Qual é a sua causa? Fidelidade diz respeito à firmeza de propósito. Querido, o que você tem proposto como alvo e você tem se empenhado para alcançar? Literalmente as prioridades da sua vida você tem corrido atrás de maneira fiel. Deus, família, trabalho e ministério, necessariamente nessa ordem. Fidelidade é visto pela integridade, aquilo que é incorruptível, aquilo que não se corrompe. Permita-me te perguntar: quantas vezes você tem se deixado levar pelo seu compromisso com Deus, optando, escolhendo o erro, o pecado? Fidelidade tem a ver com confiabilidade. Olhe para mim, por favor. A igreja pode confiar em você? Seus familiares podem confiar em você? Seu chefe pode confiar em você? Seu cônjuge pode confiar em você? Seus empregados podem confiar em você? Seu vizinho pode confiar em você? O comércio pode confiar em você? Fidelidade tem como marca o cumprimento das promessas dos votos teus. O que exatamente você não tem cumprido? Aliás, quanta promessa feita, mas não cumprida. Fidelidade marcada pela lealdade sincera. Você tem sido transparente? Pelo menos com o teu cônjuge, pelo menos perante Deus. Você tem sido suficientemente transparente, pelo menos durante essas duas pessoas tão importantes na tua vida, teu cônjuge e Deus. Pelo menos. Ou você ainda é daqueles que chega na presença de Deus e fala: oh Deus todo-poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, oh magnífico Deus. Ou rasga perante Ele. Falando de cumplicidade, cristãos e não cristãos hoje têm lançado mão de algumas frases feitas
Eu fico impressionado com a maneira estranha como se interpreta isso. Deus é fiel. Isso hoje está marcado nos carros, está marcado nas casas, está marcado em tudo quanto é lugar. Eu pergunto, é o suficiente? Eu penso que muitos conseguem até dimensionar a fidelidade de Deus para com a sua vida. Que bom! A grande pergunta a ser feita aqui é a seguinte: é o contrário. Deus é fiel, mas a pergunta é: e você? E eu? E nós? Tem muita gente caindo na ingenuidade de achar que Ele, o Senhor, é fiel, ainda que eu seja infiel. Ah, Deus vai abençoar a minha vida, vai trazer a promessa dEle, ainda que eu seja uma pessoa negligente, ainda que eu seja uma pessoa descomprometida, ainda que eu seja uma pessoa interesseira, ainda que eu seja uma pessoa leviana, ainda que eu tenha um relacionamento mequetráfico com Deus. Não tem problema, Deus vai ser fiel comigo. Você acredita nisso? É verdade que Deus ele usa a qualidade do seu caráter, a fidelidade, em benefício do homem. Explicamos aqui na semana passada que ele fez isso, provou que é fiel de fato, entregando aquilo que ele mais amava, seu filho. Deus não tem que provar mais nada para mim, para você depois disso. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus não te desse mais nada a partir de hoje, nada, se Deus não te respondesse oração alguma, bênção alguma, não te desse nenhum milagre, não te desse nada sobre esta terra, escute, meu querido, você continuaria fiel a Ele? Serviria com o mesmo fervor? Olhe para mim, por favor. Que fique claro que Deus não te deve nada. Nada. Porque se você receber, é pura graça de Deus. Aleluia. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, e aqui um detalhe importante para nós. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. O que diz logo em seguida? O que diz aí logo em seguida? No seu texto. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel, que que o quê? Guarda a. Fala mais alto, meu filho. Guarda a aliança. Esse é um detalhezinho profundamente importante, esquecido pela maioria dos cristãos hoje. Cristãos andam por aí, Deus é fiel. Não, Deus é fiel, Deus é Pai, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai vir, sim, é verdade, Deus é fiel. A questão é: Deus é fiel à aliança que Ele faz. Quanta gente eu ouço e vejo aí, abrindo a Bíblia: Senhor, assim diz a Tua palavra, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor para a minha vida.
marcando dia, hora, pessoas que receberam determinadas palavras proféticas ou tratadas supostas palavras de Deus e estão lá aguardando o tempo e o momento, como se Deus na verdade se fosse esquecer, como se Deus estivesse lá de memória como nós. É quase um ato de dúvida, né? É para chegar um determinado tempo e cobrar Deus. Ó Deus, você está esquecendo o que o Senhor falou para mim? Permita-me te fazer uma pergunta. A questão é: você tem cumprido a sua parte de fidelidade para com Deus? Porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel, mas é um Deus que nas relações trabalha debaixo de aliança. Viu? Não é contrato não, é aliança. Qual é a parte da aliança que Deus fez? Eu dou o meu filho, tudo que eu mais amo, morto para vocês, para ter vocês comigo. Parte de Deus. Olhe para mim, por favor. Sabe qual é a diferença de contrato e aliança? Básica, simples, sucinta. Contrato eu só faço enquanto o outro cumpre. Aliança de Deus é puro amor. Deus não te obriga a estar com Ele. E a parte dele já cumpriu. Deus é fiel? É. Ele fez a parte dele. A pergunta é: eu sou fiel? Qual é a minha parte então? A minha parte é básica, é simples também. Se é que eu posso chamar de simples. É a mesma postura que é de Deus. Me entregar para Ele com tudo aquilo que eu tenho, sou e posso. Tudo que eu mais amo. Olha para mim, eu mesmo. Não é meio estranho isso? Dizer que Deus é fiel, dizer que Deus ele é sobrenatural, porque Deus vai vir, uma hora Deus vem, uma hora. Não se engane, para com isso. Deus é fiel nas relações de aliança que Ele fez com você. Porque se você não estiver em aliança, não tem porque Deus cumprir fidelidade nenhuma. Amém? Está difícil hoje, né? Não se engane. Sai dessa perspectiva estranha que você está vivendo, desorientado aí fora, vivendo por clichês evangélicos. Vai para a palavra de Deus. Aleluia. Repetir 57 vezes que Deus é fiel e vai mudar a tua história. O que faz a diferença é o quanto você está disposto a cumprir a sua parte nesta aliança. E começa pela fidelidade. Tem gente que não cumpre nem o básico, né? Fala que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que Deus é Deus. O camarada não faz nem o mínimo. Não batiza, não é discipulado, o camarada não se envolve com o ministério, não trata do seu relacionamento com Deus, não trata da sua família e acredita, não, Deus é fiel, Ele vai vir e vai fazer. Sai daí, meu irmão. Para com essa besteirada.
aí, a Bíblia está na sua mão. Para viver a fidelidade de Deus, Deus espera cumplicidade. Quantos irmãos por aí dizendo: Deus sabe quanto eu sou falho, eu não posso nem comparar a Deus, pastor. Deus sabe que eu não tenho condições de ser perfeito nessa questão da fidelidade. Deus certamente há de me dar um desconto. Eu jamais vou conseguir ser igual a Deus. Deus Ele não te aceita na condição de perfeição. É verdade. Mas você tem uma coisa que Deus não vai abrir mão, querido: é que você assuma a direção, a expectativa, o alvo de querer se aperfeiçoar enquanto fiel. Isso se chama esforço, diligência, inclinação, desejo, empenho. Quanto? Vá comigo para o livro de Daniel, capítulo 6. Amém? Homens na Bíblia mostraram a sua fidelidade a Deus e é digna de ser lida, contada, manifesta, porque o Senhor amou. Daniel é um desses personagens bíblicos da qual eu amo ler e reler, porque ele me desafia. Leia comigo o capítulo 6. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era... O que está escrito aí? Não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite um decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, o rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem o decreto que assinaste.
ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o julgaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Fidelidade pode fazer esse tipo de coisa. Fidelidade pode trazer esse tipo de milagre. Que relação, né? Que relacionamento. Que cumplicidade. Olha para mim. Daniel, mesmo sabendo que o decreto havia sido publicado, o que ele fez? O que ele fez? Continuou fiel ao meu Deus. 3 vezes por dia, buscando ao Senhor. Olhe para mim. Fidelidade abre portas entre eu e Deus, entre nós e o Senhor. Orar é muito bom, é básico, é fundamental para a vida cristã. Mas não foi só a oração que salvou Daniel. Foi o seu estilo de vida fiel ao Senhor. Talvez alguns perguntem: como é que pode um homem ser fiel a Deus nesse nível e ainda ser jogado na cova dos leões? Diga para mim, em que momento de fato nós conseguimos mostrar nossa fidelidade? Que momento? Não era a situação de alta crise? Não era a situação mais crítica? Cova dos leões sempre é um ótimo lugar para testar a nossa fidelidade. Ser fiel a Deus, é importante que você saiba disso, não significa que você será livre de todas as dificuldades. Então deixa eu te lembrar, Daniel, ele não foi livre da cova dos leões. Daniel foi livre
na cova dos leões. Fidelidade pode se reverter em bênçãos. 2 Samuel capítulo 22, versículo 26. Deus é fiel para com o homem fiel. Salmos capítulo 31, versículo 23. Deus nos guarda quando somos fiéis. Salmos 101, versículo 6. Deus procura os fiéis na terra. Para quem acha que Deus na verdade não lida com a nossa infidelidade, escute, Deus procura fiéis na terra. Provérbios capítulo 12, versículo 22. O homem fiel é o prazer de Deus. Provérbios 28, 20. Fidelidade na maneira de viver. Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, só assim consegue receber mais de Deus. Já parou para pensar nisso? Que talvez o fato de estarmos lidando com um pouco todo o tempo, sempre pouco, sempre ligado, sempre justo, sempre na saia justa, é porque na verdade nós não temos conseguido sequer ser fiel um pouco. Porque Deus disse que o muito para chegar até mim precisa do quê? Fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Dispenseiros e se ache fiel. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Deus é salvador dos fiéis. E agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Já termino. Amém? Vamos começar a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver, ou seja, Jesus Cristo. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até A morte. e ele dará a coroa da vida. Eu quero terminar dizendo algo importante para fecharmos. Olha para mim. Não somos fiéis para receber alguma coisa. Nós somos fiéis porque já temos o que precisamos. Essa mentalidade tem que mudar em nós. Hoje estivemos participando do casamento da Júlia Rico. E é mais uma marca do que fica para nós, do que significa a fidelidade. Prometo amar-te, cuidar-te, respeitar-te, alegria, andar. Pastor, não vou lembrar disso agora não. Na riqueza, Na pobreza. na pobreza, na saúde, Na doença. até quando? Até que a morte nos separe. Até quando, irmãos? Até que a morte nos separe. É só para você entender o que significa fidelidade.
que tiver depois disso é lucro, é graça, é bênção, é misericórdia, é o amor de Deus. Porque o que eu preciso está aqui. É o motivo da minha fidelidade. Olhe para mim, Jesus. Curva sua cabeça por um instante. Eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito do teu nível de fidelidade com relação ao Senhor. Por favor, não levante a sua cabeça e não olhe para mim. Feche os seus olhos. É com gentileza que eu te peço. Quero falar com você essa noite. Que não conhece Jesus, mas gostaria de ter um relacionamento com Ele. Alguém esta noite, eu quero apenas que você levante a mão. Se você quer assumir este nível de relacionamento com Ele, apenas levante a sua mão. Jesus está te chamando para um nível de intimidade. Dos nossos amados vai te encontrar e vai orar com você. Não tenha medo de receber a Cristo. Não adianta mais você ficar vivendo a fidelidade que o mundo te propõe. Não está ajustando você, não está abençoando a tua vida. Então não resista ao Senhor Jesus. Ele pode mudar a pessoa. Essa relação íntima que Ele quer ter com você. Há mais alguém? Levante a sua mão. Apenas no teu lugar. Todos os outros amados, mantenha a sua cabeça baixa. Eu quero falar com você que está longe dos caminhos do Senhor já há algum tempo, que quebrou a sua aliança com Deus, tomou a decisão de escapar da presença de Deus. Hoje você entende que precisa voltar. Apenas levante a sua mão no seu lugar. Ninguém está olhando. Não se constrange. Nós queremos orar com você. Esse tempo de retorno e retomada em total fidelidade ao Senhor. Levante a sua mão. É tempo de voltar. O Senhor está aqui. Há mais alguém que quer voltar para o Senhor nessa noite? Levante a sua mão. Ainda dá tempo. Amém. Continue falando com Deus no seu lugar.
Continue falando com o Senhor. Esse é o tempo, essa é a hora de nos perguntarmos, de confrontar a nossa real fidelidade para com Deus. Pai, eu oro neste momento por toda a igreja. Teu Espírito, aquele que sonda os corações, possa percorrer o nosso lugar mais íntimo e assim tratar conosco, Pai, sobre a nossa fidelidade para com o Senhor. Haja um tempo de restauração sobre a tua igreja. Sejamos restaurados em nossa fidelidade para com o Senhor e aquilo que é teu, que é o teu reino, Pai, neste lugar, nesta igreja, nesta cidade. Dá-nos a graça de trazermos de volta as nossas responsabilidades, nossas prioridades, nossa relação contigo, nossa família, nosso trabalho, nosso chamado. Trata-nos, Pai. Para que não nos percamos com clichês evangélicos que tanto ouvimos, mas saibamos do que estamos falando e queremos viver, Pai. Uma fidelidade baseada em uma relação contigo, em uma aliança com o Senhor. Trata o nosso coração. Não permita que continuemos, Pai Santo, concordando com o erro, com o pecado em nossa vida. Por mais fortes que sejam as nossas emoções, por mais fortes que sejam os nossos sentimentos, até mesmo as nossas razões, seja esta noite uma noite em que possamos ser levados